uma queixa que as pessoas têm sobre Venvance. Ah, porque eu tomei Venvance, os primeiros 5 dias foi maravilhoso, depois eu não senti mais nada, parece que eu estava tomando água. Por que geralmente as pessoas têm essa queixa, doutor? E aí depois a gente pode entrar também... TDAH, talvez não tinha TDAH, ou porque a dose era uma subdose. Então, assim, a gente vai testar no começo. Aí depois de um mês, a gente vai rever. Rever, assim, quanto que teve de melhora, mas uma melhora executiva na pessoa. Coisas que ela não conseguia fazer, que ela tá fazendo com menos dificuldade. A gente não quer que ela sinta bem no começo. Porque se sentir bem por 5 dias, isso vai gerar zero impacto na sua vida. Zero impacto. Né? Até porque o prazer não tem a ver com felicidade. Né? Felicidade tem a ver com aquilo que tem significado na vida, que você constrói, aquilo que você deixa com algo maior que você. Não tem a ver com emoções, você sentir bem o tempo todo. Então, isso é importante entender. Né? Por isso que essas coisas que é bala de prata melhorou rápido, eu não gosto de melhoras rápidas. Nenhum psiquiatra gosta de melhoras rápidas. Você já desconfia, né, doutor? Não que a gente quer que você sofra. Não, a gente vai dar coisas para aliviar. Às vezes tem técnicas, mesmo não medicamentosas, que ajudam a aliviar. Mas saber que nenhum alívio gera uma coisa a longo prazo. Tudo bem. Aí, então, assim, ou porque a dose está pequena, isso a gente tem um certo cálculo por peso, mas a gente tem que ver, assim, está melhorando depois de, sei lá, 4 semanas? Melhorou um pouquinho. Mas não está 100% e não estou tendo prejuízos por conta do fato de que, em tarefas chatas, repetitivas, burocráticas, a minha cabeça vai para qualquer lugar e eu não consigo fazer, acabo me estrepando lá. Tem que ser mais ou menos, de uma forma muito simplificada, né? Seria mais ou menos esse o contexto do TDAH. Aí você vai aumentar a dose. Por quê? Porque pior do que você não tomar remédio é você tomar um remédio mais ou menos, que está funcionando mais ou menos. E você ficar num sintoma que você tem, sintoma colateral, todos os remédios podem ter, mas em geral isso tem que ser tolerável e passar depois de um tempo. Só que você tomar um remédio que está ficando meia boca. Porque tomar um remédio que está ficando meia boca, quer dizer que você nunca vai estar no ótimo para treinar uma forma de poder depois tomar uma decisão e ver se você tira ou não o remédio, mas principalmente assim, mesmo que você não tira o remédio, assim, que você esteja conquistando uma vida e que você está caminhando e está construindo coisas que você quer, que são importantes para você. Então, um bom termômetro é um tratamento que você percebe a sua evolução a passar dos meses. Isso, evolução. Não é, eu estou mais ou menos já faz meses. Não, mas você tem uma evolução da sua vida, das suas conquistas. Exatamente, de coisas que você faz, principalmente, e relacionamentos que você mantém. Ou, pelo menos, que você consegue escolher. Porque nem todos os relacionamentos precisa manter também. Né? Aliás, uma grande não precisa necessariamente ter, mas pelo menos você escolhe, você fala, olha, eu não estou fazendo isso por quê? Porque para mim isso agora não tem nenhuma relevância, mas você tem a sensação de que você está escolhendo, né? Porque no TDAH, quando está tratado, você não tem a sensação, é isso aí, é um cavalo, é um touro, você vai tentar fazer a coisa, aí às vezes você vai desviar para outra coisa, você perde a noção do tempo, aí você não sabe nem quanto tempo passou para voltar, aí você volta, aí você começa de novo uma coisa que é diferente daquilo que você começou, mas tinha a ver, aí vem uma ideia na cabeça, aí vira não sei o que, você passou o dia, você não sabe como foi, você não fez nada. Né? Mas assim, então você tem que ter escolha. Bom, então assim, a pessoa foi lá e depois passou. Então primeiro pode ser que de fato ela melhorou, mas se ela tivesse tido essa melhora executiva no começo, pode dar uma certa euforia, pode dar, mas tudo bem, pode ser que seja leve, mas não tem que ser nada excepcional e trazer prejuízo, mas aí tem que ver se teve essa melhora. Se tiver essa melhora, o médico viu, não tem nada, o sono tá bom, você não tá brigando com todo mundo, você não tá gastando 500, né, não sei o que, você não estourou o cartão de crédito, não pegou dívida no banco, você não tá tendo um comportamento promíscuo, absurdo, calma, tá tudo lá, e foi melhorando, ok, vamos ajustando a dose, sabendo que a gente tem que ficar de olho nisso aqui, tá bom? Aí a gente vai até chegar onde a gente consegue o melhor custo-benefício, falar, não, agora eu acho que eu estou conseguindo, e de repente se aumentar mais, o efeito colateral não compensa. Aí, opa, a gente vai esperar, vai manter lá. E aí, sim, não só aí, pode ser antes até, mas assim, aí entra mais importante ainda o envolvimento em outras habilidades, né? E aí entra a parte da psicoterapia, em geral, vão ser linhas, né, que trabalham com uma coisa mais estruturada, uma linha mais cognitivo-comportamental, mas que tenha a ver com você desenvolver habilidades executivas e você poder também saber, né, os seus sinais precoces, conseguir organizar uma rotina que valorize os seus pontos fortes, né, e que você consiga minimizar os seus pontos não fortes, que quem acha que não tem ponto. Não, mas eu acho que o erro do TDAH é se cobrar e achar que tem que ser bom em tudo. Até porque ele passou por uma vida de provação, né? Na escola ele era o pior, assim. Ou então ele achar que vale a pena ter o que vai fazer diferença é você conseguir fazer as tarefas que disseram para você que eram importantes, que talvez não sejam mais.
Talvez não seja mais, exatamente. Talvez a vida adulta, a gente tem escolhas. Sabe o que eu falo, doutor? O TDAH ele tem que estar muito na zona de desempenho. Por que é zona de desempenho? É você fazer aquelas coisas que você naturalmente consegue fazer com desempenho maior do que a média. Não adianta dar muito... Por exemplo, eu já conversei com você nunca vai ser bom naquilo que você nunca gostou de fazer e nunca foi bom. Eu conheço o TDAH, doutor, com 35 anos, que o cara se formou em Direito aos 25 e fala assim, tem TDAH e tudo, né? Eu odeio escrever. Eu falei, cara, você vai ser infeliz até os 90, porque você depende, mas é advogado. Depende também, porque aí, sei lá, a gente não tinha chat GPT, por exemplo, né? Mais uma variável aí, né? Influencia. Então, assim, você vai ter que saber ou os pontos fortes, ou você tem que saber delegar aquilo, e você tem que minimamente conseguir tolerar para poder não gostar de fazer imposto de renda, por exemplo. Eu odeio tortura, né? Se eu passasse minha vida tendo que fazer isso, provavelmente eu ia ficar muito Deus me livre, né, doutor? Mas que você consiga pelo menos ter um mínimo de falar, eu tô vendo e eu tenho pelo menos uma pessoa que consegue checar para mim se está certo, ou se eu consigo checar se tem alguma coisa que estão me roubando aqui ou não, né? Ou seja, você ser menos desgastante fazer isso, tá? E você poder focar naquilo que você é bom. Que no fundo, isso é o que vai fazer a diferença. E o mundo ele vai mudando e aí a gente vai se adaptando, mas tem coisas que vai piorar. Mas, por exemplo, sei lá, um chat GPT que vai evoluir, pode escrever um negócio. Nossa, pode ajudar muito, ajuda muito, principalmente as pessoas que têm TDAH, que às vezes são formadas em Direito, porque o pai era o sonho do pai, e aí o cara consegue fazer um pouco mais, com certeza. Vamos lá, doutor, mas a gente, resumindo assim, tem uma parte também que, então, ou a dose está baixa, ou acontece... infelizmente, de ter uma tolerância do remédio, mas isso costuma ser depois de um tempo, não é 5 dias, tá? Então, isso, depois de um tempo, você vai tendo que aumentar a dose, porque tem uma tolerância, tem que trocar, isso pode acontecer. Ou você tem um erro de diagnóstico. Que pode estar acontecendo também com a pessoa. As pessoas costumam reclamar disso. Eu vejo as pessoas vêm no meu inbox, falam, ai meu Deus, eu tomei o Venvance e não está servindo de nada, e aí, enfim. Só que uma coisa importante entender, desculpa te interromper, porque outro dia eu vi um negócio de um médico aí, que não, sei lá, o cara que toma, sei lá, 3 quilos de anabolizante por dia, provavelmente, não sei, eu não conheço isso, mas é que é um corpo incompatível com seres humanos. No padrão. Típicos, né? Tá? Então, assim, é basicamente incompatível. Mas, assim, e não é psiquiatra falando mal do Venvance, que o Venvance vai ser igual a uma anfetamina, que o Venvance é igual para você cheirar cocaína, que é igual a uma metanfetamina, que ele vai acabar, você vai ficar nesse estágio hiper não sei o quê, e isso daí é um serviço. Por quê? Porque se você tem TDAH e se você não trata, e esses remédios, eles mudam o jogo, viu? Para quem tem TDAH, muda o jogo. Se você não trata, estou dizendo que é só isso, mas se você comprar briga com remédio, falar, não quero tratar de jeito nenhum, sabe o que vai acontecer? Você vai ter provavelmente uma profissão que você vai ganhar muito menos, vai ser frustrado, ou você vai ter prejuízos financeiros importantes. Muito provavelmente você vai morrer mais cedo do que a média da população. E você vai ter isso provavelmente devido a acidentes de trânsito ou acidentes em geral. Então, o uso das medicações aumenta a vida da pessoa. Então, salva vidas se você tiver TDAH. E se alguém fala que o Venvance é mal, e se você tem de fato TDAH e você comprou briga por conta disso, essa pessoa está colocando sua vida em risco. Porque você sofre mais acidente de trânsito. Né? Estatístico isso. Você morre mais cedo do que o resto das pessoas. Principalmente homens, né? Mulheres também, mas enfim. Se, por exemplo, você tem questões financeiras, questões de relacionamento, número de divórcios, todas as variáveis pioram se você tem TDAH e não trata. E quando você é adulto, uma parte vai ter que ser a parte da medicação, tudo bem, normalmente vai ter que ser. Tá? Se alguém inventou para você que não, essa pessoa, sei lá, né, ela tá fazendo um às vezes ela não conhece, ela tá só fazendo um desserviço mesmo, e enfim, ela não controlar as outras pessoas. Funciona, mas assim, tem que saber que o remédio ele tem que estar ajudando, porque o efeito colateral nunca pode ser pior do que o efeito colateral de não tratar. Tá? Isso é uma coisa básica, né? Você pensa em câncer e quimioterapia. Pior que o efeito colateral do mundo, quimioterapia. Né? O que não pode ser pior do que quimioterapia? Ter câncer. Então, a ideia nunca pode ser... Você está trocando um efeito ruim pelo... exatamente. Exatamente. Então, e tem que ter tudo prazo, e você tem que medir, e tem que ser uma coisa previsível, tem que te dar esse plano. Tá? E a ideia é que você tem que sentir que o cara sabe, assim, se der errado, a gente tem outro plano. Né? Então, assim, porque senão a gente fica com uma coisa... não desistir do tratamento, né, doutor? Parar de ouvir besteira da internet, de que... porque, doutor, é tão raso. Não, porque Ritalina, o cocaína,
Entendeu? É simplesmente uma falta de inteligência. Mas é que às vezes as pessoas estão desesperadas e é muito difícil, né? Esse negócio é muito difícil. Porque o que acontece, né? É isso. Mas assim, resumindo, o cara tem que te falar, olha, isso daqui vai funcionar em quanto tempo? E assim, pessoas que te dão informação sem solução não merecem a sua atenção. Post-it, aplicativo, lista de tarefas, agenda. Você já tentou de tudo, mas parece que nada consegue organizar sua vida, certo? É porque pouco importa a ferramenta se você não se conhecer ou saber como aplicar de um jeito que funcione para você. Desenvolvi um método que me ajudou muito e hoje sou bem mais produtivo. Confere no primeiro link da descrição.